aqueles conceitos, aqueles autores que a gente estudou nas partes iniciais do curso, ao diagnóstico do Brasil, né? A gente primeiro estudou os autores, depois tentamos aplicar um pouco para evolução do próprio direito, e agora tentamos trazer esses debates sociológicos para os diagnósticos da sociedade brasileira. E a aula de hoje, então, eu coloquei como tema lá, personalismo, populismo e patrimonialismo, que são muitas vezes características atribuídas ao Brasil por autores considerados clássicos como Sérgio Buarque de Holanda, com o livro Raízes do Brasil, da década de 30, Gilberto Freire, Casagrande Senzala, também da década de 1930, anterior, inclusive, a Raízes do Brasil, e depois, no fim da década de 50, e com uma segunda edição nos anos 70, o Raimundo Fauro vai escrever o livro Os Donos do Poder. E são, na verdade, 3 grandes ensaios sobre o Brasil que já praticam um tipo de pesquisa que não é o mais comum nas ciências sociais brasileiras desde os anos 40, 50, que são pesquisas muito mais focadas em temas específicos e temas setoriais e também muito baseados em pesquisas empíricas. E aqui a gente tem grandes interpretações históricas e sociológicas da formação da sociedade brasileira, que atribuem esses vícios, esses problemas, como problemas que o Brasil herdaria do período colonial, de uma época pré-moderna, mas que continuariam sendo entraves para a modernização, a industrialização do Brasil no século XX. Então, vale lembrar esse primeiro ponto, especialmente Raízes do Brasil e Casagrande Senzala, são livros escritos logo após a Revolução de 30. Esse contexto histórico explica o interesse dos autores em identificar os obstáculos a essa modernização que estava se acelerando naquele período, mas também são diagnósticos que a gente não pode tomar como 100 anos depois, né, como se fossem diagnósticos eternos de vícios insuperáveis da sociedade brasileira, até porque a sociedade brasileira mudou muito depois do que esses autores escreveram. E todos eles mostram uma influência maior ou menor, maior está sobretudo em Sérgio Buarque e Raimundo Fauro, do pensamento do Max Weber. Então, quando a gente fala do populismo e do patrimonialismo, aliás, do populismo e do personalismo, seriam formas, especialmente o populismo está ligado à ideia de uma legitimação carismática, que se a gente lembrar, o Max Weber falava das várias formas de legitimação, especialmente 3 formas de exercício legítimo de poder. O exercício legítimo por seu caráter carismático, pelas características especiais da pessoa que exerce a liderança, um herói, um gênio, ou a dominação tradicional, baseada no exercício costumeiro do poder, na atribuição costumeira dessa legitimidade, ou a legitimação racional legal baseada numa burocracia profissional, impessoal. E quando se fala em populismo no Brasil, se toma esse termo mais ou menos como sinônimo de demagogia ou como sinônimo de carisma, mas um carisma que rompe a impessoalidade necessária à dominação racional legal baseada no direito positivo que a gente procura estudar aqui. E o personalismo também seria uma característica cultural que não favorece a formação de uma burocracia voltada ao interesse público, mas favorece sempre a corrupção dessa burocracia pública, especialmente pelas boas relações pessoais. E, finalmente, a gente tem esse termo do patrimonialismo, que é usado tanto pelo Raimundo Fauro quanto pelo Sérgio Buarque de Holanda sob interpretações ligeiramente diferentes. O patrimonialismo para o Sérgio Buarque de Holanda tem a ver com uma corrupção da administração pública, vamos dizer, por interesses privados, interesses do poder econômico, por exemplo, que fazem lobby e conseguem vantagens, isenções tributárias, aprovação de obras, licitações
na administração pública. E o patrimonialismo para o Raimundo Fauro tem especialmente a ver com a própria formação dos políticos e dos servidores públicos que se apropriariam do Estado em seu próprio interesse e com isso gostam de expandir cada vez mais a ação do Estado nos vários setores da sociedade, a regulamentação dos diversos setores, gostam de criar entraves para vender facilidades e, com isso, se apropriar dos recursos estatais com cada vez maiores vantagens. Então, o patrimonialismo para o Raimundo Fauro é um certo sinônimo de corporativismo, quando a gente pensa no corporativismo como uma formação de corporações dentro do Estado, como o Exército, como o Judiciário, tem a ver com o que o Raimundo Fauro chama da formação do patronato político brasileiro. E muitos dizem que, quer dizer, essas narrativas, com maior ou menor grau, tendem a dizer que esses vícios estão presentes desde o início da colonização e talvez fiquem por um tempo indefinido, são quase insuperáveis na formação do Brasil. E um dos exemplos disso seria o regimento do governo Geraldo Tomé de Souza, em 1548, que é o início efetivo da colonização no Brasil, né? Que, depois do fracasso das capitanias hereditárias, vai distribuir as sesmarias no Brasil. E aí, diz esse regimento do governo Geraldo Tomé de Souza, que qual é a função dos nobres da terra? Estabelecer a paz no território brasileiro, fazer com que os índios se convertam à fé católica e povoar e aproveitar as terras brasileiras, promovendo investimentos que o Estado brasileiro não era capaz de promover, mas o Estado brasileiro vai ceder um recurso público, que é a terra, para que os próprios nobres se encarreguem de promover a colonização, o desenvolvimento do país. Mas com isso existe também uma transferência de poder político, econômico e militar, né? E então, diz o Joaquim Falcão, por exemplo, da Academia Brasileira de Letras, que foi diretor da GV Rio, esse regimento do governo geral é como se fosse a primeira Constituição no Brasil. E aí essa primeira Constituição no Brasil diz, ela tem um duplo propósito. Primeiro, obter a sujeição dos nativos, dos índios, e, de outro lado, fazer aliança com os homens principais da terra, dando as sesmarias que eles pedirem, para que eles ajudem a combater os índios e a sedimentar o poder da coroa portuguesa no Brasil. Aí a gente teria já um marco, um símbolo desse pacto estamental, desse pacto patrimonial que teria formado a colonização brasileira. Mas o fato é que essas teorias, como Raízes do Brasil, Casa Grande Senzala, Os Donos do Poder, são teorias que se afirmam depois de outros tipos de abordagem sobre a sociedade brasileira. Então, as primeiras literaturas, descrições sobre o Brasil, do século XVI até o fim do século XVIII, eram literaturas nativistas, assim, que exaltavam as grandes riquezas naturais do Brasil, mais ou menos na linha um pouco da própria carta do Pero Vaz de Caminha, que aqui tudo se plantando, tudo floresce. Então era uma literatura de exaltação da natureza brasileira, que no século XIX, especialmente, vai dar início ao romantismo, a essa exaltação não só da natureza brasileira, como também das três raças formadoras do Brasil, e que vai procurar criar os mitos fundadores brasileiros, como a gente tem num autor como José de Alencar, Iracema. Iracema é a virgem dos lábios de mel, é a indígena que casa com um homem branco, e Iracema é um anagrama de América, e ela representa, então, a união do indígena com o português, que formam, que constituem o povo brasileiro. Também nos poemas de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, tudo mais. No fim do século XIX, mais ou menos, o Brasil começa a importar aquelas teorias que a gente discutiu no começo do curso, teorias evolucionistas da sociedade, como o positivismo do Auguste Comte, como o liberalismo ou libertarismo extremo do Spencer, ou seja, teorias que vão
pretender ter uma visão científica da sociedade, falar que a sociedade passa por determinadas fases pré-estabelecidas, como o Auguste Comte falava, da transição de uma sociedade teológica e militar, como era a sociedade feudal, para a sociedade científica e industrial, sociedade moderna. O Spencer falava também que o advento da sociedade moderna implicava uma ordem competitiva em que cada um disputava e vencia o mais forte. Então, o Comte pregava um Estado forte, o Spencer pregava um Estado mínimo. E também nessa época, fim do século XIX, inclusive em Recife, na chamada Escola do Recife, com Silvio Romero, Tobias Barreto, Nina Rodrigues, começam discussões raciais, que vocês vão ver em algum momento na faculdade, nos estudos de criminologia. Os autores da criminologia do século XIX tentavam associar até características criminógenas, chamavam eles, ao formato do crânio dos indivíduos, à raça dos indivíduos. Então vão surgir teorias de um racismo científico que vão dizer que o Brasil, por ser formado por uma mistura de raças, tende a se degenerar moralmente. Quer dizer, vão ligar a questão racial, biológica, a uma questão de degeneração moral. E aí vão surgir também, então, as propostas higienistas, as propostas anti-miscigenação, as propostas de estratificação racial da sociedade. Nesse meio tempo, também comecinho do século XIX, vão surgir as primeiras reações a essas teorias racistas, como, por exemplo, um autor, Manuel Bonfim, que vai passar a fazer o elogio da miscigenação, vai passar a dizer que a grande característica da formação do povo brasileiro não é ser uma raça pura, é justamente ser uma raça miscigenada e que não... e que o atraso da América Latina não é dado por um determinante racial, mas é dado por dificuldades da inclusão socioeconômica dos escravos, dos escravizados, por exemplo. Então, e aí tem autores que começam a pensar o que seria o homem brasileiro, a mente brasileira, essa mistura de aventura, de tentar ganhos a curto prazo e não querer um trabalho sistemático, não pensar no longo prazo, na poupança, na acumulação. E é nesse contexto que a gente vai ter essas teorias que vão passar a identificar no passado ibérico do Brasil, quer dizer, na herança portuguesa, que é transferida para o Brasil a partir da colonização, vão passar a identificar nisso os grandes obstáculos para a modernização brasileira. Que o Estado português seria um Estado pioneiro, que se centralizou de maneira precoce na Europa, né? Já no século XIII já tinha um Estado centralizado, Portugal. Porém, o Estado português também sofreu alguns problemas, quer dizer, ele era um Estado forte, centralizado, mas também sofria muita influência da Contra-Reforma, da Companhia de Jesus, dessa tentativa da Igreja Católica de controlar a educação, por um lado, e também era um Estado que baseava os seus ganhos econômicos não na indústria, baseava na economia mercantil, que era justamente formada pela combinação do público e do privado, quer dizer, os privilégios concedidos às companhias mercantis. Então, esse Estado português, que era pioneiramente centralizado, era um Estado patrimonial, patrimonialista, que teria passado essas características para o Brasil. Essa é especialmente a tese do Raimundo Fauro. Mas o Gilberto Freire também vai analisar a colonização brasileira como tendo um caráter ambíguo, quer dizer, a colonização manteve a escravidão, criou uma ordem social patriarcal, o grande centro da colonização brasileira, dizia o Gilberto Freire, não é a política, não é a economia, não é a religião, é a família, porque a família congrega aspectos religiosos, políticos, econômicos, a comunidade doméstica é tudo, quer dizer, essa ideia da casa grande. A casa grande é o grande espaço de produção da sociedade brasileira, tanto no âmbito doméstico, quanto também a casa grande é que coordena o aspecto econômico, né, a produção para a exportação da cana-de-açúcar, especialmente pensando no Nordeste colonial. Então, o Gilberto Freire reconhece que tem esse aspecto da escravidão,
da violência, da escravidão, do poder patriarcal, da pressão da família, que cria uma sociedade estratificada. Mas, por outro lado, a nossa escravidão e essa sociedade colonial teria algumas características importantes, como a própria mestiçagem, que seria uma vantagem. Ao contrário, o Gilberto Freire foi estudar nos Estados Unidos na década de 20, e aí passou a tomar os Estados Unidos como um modelo para comparar a sociedade brasileira e mostrar que, ao contrário da escravidão nos Estados Unidos, aqui havia discriminação racial, havia escravidão, mas não havia segregação da mesma forma rígida como foi imposta, inclusive no sistema jurídico, inclusive de maneira explícita, nos Estados Unidos, até o século XIX, e com alguns resquícios até a década de 1960, especialmente, até o movimento dos direitos civis. E o Gilberto Freire dizia, não, a nossa escravidão favoreceu até certa poligamia, de modo que o senhor de escravos se envolvia, tinha filhos ilegítimos com as escravizadas, e isso foi criando uma sociedade mestiça, inclusive uma sociedade em que não eram tão rígidas as separações raciais. E dizia também o Gilberto Freire, a nossa herança portuguesa não é apenas ruim, mas também incorpora esse aspecto do sentimento, esse aspecto mais emotivo, ao contrário da herança protestante dos Estados Unidos, que favoreceria um caráter mais impessoal, mais frio das relações pessoais. Mais uma vez, comparando, então, a gente pode dizer que o que está implícito aqui é a visão do Max Weber, lá de que a ética protestante que se desenvolveu nos países do norte, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, era uma ética da impessoalidade, da competição, da busca do lucro, enquanto, em comparação com essa ética protestante, que a gente teve no Brasil era a influência da Igreja Católica, que tinha as ideias da caridade combinadas com essa ideia da prepotência, quer dizer, mas sempre uma relação muito pessoal, muito emotiva entre as pessoas. O Sérgio Buarque de Holanda vai fazer de maneira muito mais explícita ainda o contraponto entre essa ética protestante, o espírito do capitalismo nos Estados Unidos, e o que foi a nossa colonização católica portuguesa. Para dizer, no Brasil, isso favoreceu um problema, que é o personalismo. No Brasil, os nobres, quer dizer, todo mundo se considerava um nobre, um barão, a coroa portuguesa dava títulos de nobreza. Se a gente for pensar até o bacharel em direito ser chamado de doutor no século XIX e até hoje, dá um certo ar de nobreza, de casta, de estamento. E, portanto, a sociedade brasileira rejeitava tudo o que soava a impessoalidade, a virtudes antifamiliares, como chama o Sérgio Buarque. Quer dizer, a iniciativa individual, a responsabilidade individual, a competição, a concorrência, tudo isso seria para a gente uma saída da nossa situação natural, que é sempre socializar as responsabilidades, os danos e, às vezes, privatizar os lucros, mas sempre socializar os danos, as responsabilidades, sempre ter uma relação afetiva mediando as nossas relações, inclusive na esfera política, econômica, jurídica. E aí o Sérgio Buarque até faz uma referência às faculdades de Direito fundadas em 1827 para dizer essas faculdades tiveram um papel importante, porque é verdade que a maioria dos alunos de Direito em São Paulo e Olinda vinha de famílias agrárias ricas, mas o fato deles terem que sair das suas famílias espalhadas pelo Brasil e pelo interior e vir para São Paulo ou para Olinda estudar e ter contato com certas ideias abstratas de direito natural, do liberalismo político, debates ideológicos da época, tudo isso passou a fomentar um certo debate político que não existia no Brasil, ainda que esse debate tivesse restrito à elite, emancipou um pouco essa elite dessa
dessa vida fechada dentro da casa grande, dentro do engenho, dentro da grande propriedade rural. Mas isso não conseguiu romper essa influência da família patriarcal, da família em que o pai era ao mesmo tempo o empresário, era o político, e o amigo do pai é o outro empresário, é o governador do estado. Quer dizer, as relações familiares e de amizade continuam promovendo uma indiferenciação entre a esfera pública e a esfera privada. E daí a referência que o Sérgio Buarque faz ao homem cordial, que não é simplesmente a pessoa educada, é a pessoa cordial do Cordes, que age com o coração. Quer dizer, que pode ser muito afetiva com quem ela gosta, mas que se brigar pode ser muito raivosa e vingativa, e portanto, que age de uma maneira emotiva, ou seja, o contrário, de uma maneira racional, impessoal. E isso seria herança da nossa formação rural, patriarcal, colonial. E ainda diz o Sérgio Buarque, embora a gente tivesse influência da religião católica, evidentemente, esse grande poder, essa prepotência da elite colonial, e também, por outro lado, a dependência que as pessoas livres, mas não escravas, tinham com relação a essa elite, a dependência de favores, de agradar essa elite para ter alguma posição de emprego, por exemplo, tudo isso nos fez rejeitar o direito abstrato, burocrático, impessoal, universalista, e nos criou uma certa aversão a qualquer rito e também a ideias mais abstratas, inclusive a ideias religiosas mais abstratas, e a uma moralidade muito densa que restringisse as condutas individuais. Quer dizer, como tudo passa a ser regido pela emotividade, qualquer doutrina ideológica, moral, religiosa, não é uma contenção suficiente para nossa tendência a negociar tudo, mas negociar sempre tendo por base essa relação de amizade ou inimizade. E aí, diz o Sérgio Buarque, essa falta de um sentimento abstrato, de uma influência de uma ideia abstrata poderosa, explica por que a nossa independência foi feita por um grupo restrito de pessoas, foi liderada pela maçonaria, que era um grupo muito restrito da elite, que tinha ainda alguma conexão com ideais de Estado, que eram pessoas preocupadas com o destino do Estado, e porque a nossa república foi influenciada por positivistas e agnósticos, e não por católicos. Quer dizer, claro que a religião católica continuou tendo influência, sobretudo até o Império, durante todo o século XIX. Mas não era ela a grande força que explicava os movimentos políticos no Brasil. Eram esses compadrios, essas aglomerações mais ou menos provincianas de interesses locais. E aí isso explicaria até uma característica nossa, que é o sincretismo, que é a facilidade de assimilar diversas teorias, importar ideias, ainda que de maneira superficial, porque nos faltaria disciplina, coesão, integração suficiente para elaborar nossas próprias ideias, nossas próprias tradições. Então a gente tenderia sempre a importar as ideias e as instituições, como a gente importou o parlamentarismo inglês, depois o presidencialismo americano, enfim. E aí o Sérgio Buarque faz essas contraposições muito claras, então, entre o individualismo típico de uma sociedade competitiva, protestante, liberal, e o espírito de aventura que existe no Brasil, do ganho fácil, o colonizador, o bandeirante que queria encontrar esmeraldas, queria encontrar diamantes e enriquecer facilmente, sem criar uma empresa de longo prazo, sem pensar em poupar hoje os seus recursos para formar uma poupança, para conseguir investir e ter um lucro de longo prazo. É sempre o espírito de aventura que explicaria o trabalho, em contraposição a essa disciplina, a esse método que caracterizariam o capitalismo moderno, né? Quer dizer, extrair pau-brasil, depois plantar cana-de-açúcar com escravos, tudo isso seria uma forma de ter ganho fácil, em vez de
depender do seu próprio mérito para vencer numa competição de mercado. Mas o Sérgio Buarque, no capítulo final do Raízes do Brasil, enfim, é um livro que foi reescrito várias vezes depois da edição original, tem alguns aspectos que vão mudando de década para década, mas, de forma geral, no último capítulo do Raízes do Brasil, que chama Nossa Revolução, o Sérgio Buarque vê que houve alguns movimentos importantes na sociedade brasileira que romperam, em parte, pelo menos, com essas raízes do Brasil, com essa matriz lusitana, rural, escravista, colonial. Por exemplo, a partir da década de 1870, 1880, o movimento republicano, a abolição da escravatura, o progresso da urbanização, o início da industrialização no Brasil, já dão um início de modernidade para a sociedade brasileira. Então, não obstam de maneira absoluta a modernização do Brasil. Ao contrário do que diz o Raimundo Fauro. Raimundo Fauro tem uma visão muito mais pessimista. No livro Os Donos do Poder, o último capítulo chama A Viagem Redonda, de Dom João VI, acho que ele fala, até Getúlio Vargas. Dando a entender que, mais ou menos, durante... Quer dizer, tem trechos até que são explícitos. Ele diz, de Dom João I, no século XV, até Getúlio Vargas, que morreu em 54, o Brasil reproduz a mesma forma de capitalismo politicamente orientado, que é uma categoria do Max Weber. Porque, para o Max Weber, o capitalismo não é necessariamente uma forma moderna. O Max Weber fala, inclusive, do capitalismo antigo. É uma forma de sociedade comercial, de mercado, mas o Max Weber chama de capitalismo politicamente orientado o mercantilismo. Quer dizer, quando as atividades privadas estão dependentes, estão em conjunto com o capital público, depende de algum privilégio, de alguma concessão pública. E esse capitalismo politicamente orientado estaria no Brasil quer dizer, viria de Portugal, antes de existir o Brasil, e continuaria até o nosso desenvolvimentismo do século XX. Então, esse patrimonialismo estatal favoreceria sempre a especulação privada, o lucro, o jogo, a aventura privados, a busca do ganho fácil, porque o Estado sempre está como parceiro e arca com os prejuízos. Quer dizer, a empresa pode falir, o empresário nunca vai se dar tão mal, porque o Estado brasileiro é que vai arcar com a socialização dos prejuízos. E aí o Raimundo Fauro diz o seguinte, o Brasil conseguiu adotar, até no século XX, do capitalismo, adotou as máquinas, as técnicas e as empresas. Só não adotou a alma do capitalismo. Continuou sempre com os empresários parasitando o Estado e o Estado parasitando os empresários para também obter suas vantagens. E aí ele diz, o patrimonialismo é uma forma de dominação, segundo Max Weber, pré-moderna, mas é uma forma de dominação mais flexível que o patriarcalismo, que é aquelas sociedades em que o fazendeiro, o coronel, realmente tem um poder político absoluto, e também um poder menos arbitrário que o sultanismo, que é a liderança desses chefes carismáticos. Mas o patrimonialismo se baseia sempre na formação desse estamento aristocrático que acaba se formando dentro do Estado para que o Estado controle mais a sociedade e também acaba privatizando o Estado, incorporando interesses privados na própria administração, que deveria ser voltada de maneira impessoal ao interesse público. Então, esse capitalismo político ou capitalismo politicamente orientado, ou em certos momentos ele fala de um paracapitalismo, que é mercantil e especulativo, em vez de ser concorrencial e baseado na iniciativa privada, ele diz que esse paracapitalismo sobrevive nas concessões públicas, nos créditos públicos privilegiados a certos negócios, a certas grandes empresas, continua existindo na gestão das empresas estatais, continua existindo na organização do direito do trabalho. Então, a gente não, ao contrário da narrativa marxista de uma superação do feudalismo pelo capitalismo, a gente continuaria mantendo esses traços pré-modernos vindos do caráter aristocrático ainda do Estado português. E daí a ideia, o título do livro, Os Donos do Poder. Quer dizer que o poder
no Brasil, nunca é visto como um poder do povo, é visto como um poder de certas camadas que já estão no Estado e que dele se utilizam. Ele diz que o estamento burocrático se ajusta tanto a ditaduras quanto a democracias, mas evita também governos totalitários, por exemplo, porque sempre é necessário manter uma esfera privada para que o agente público negocie vantagens com essa esfera privada relativamente independente. Ele não pode tornar os agentes privados totalmente independentes do Estado, senão o Estado não consegue retirar vantagens, mas também o Estado não pode abolir vamos dizer, a propriedade privada e estatizar tudo, porque senão não se mantém essa relação parasitária aí, entre público e privado. Ele diz que esse estamento burocrático aparelha e invade a esfera econômica, procura uma gestão centralizada, uma gestão não centralizada, mas uma gestão centrífuga, diz ele, dos assuntos públicos. São vários pequenos poderes e pequenos funcionários que vão criando suas dificuldades e suas facilidades. E esse estamento é unido muito por esses interesses de vantagem pessoal, mas não é unido por uma visão de Estado, por uma visão mais universalista de qual é a tarefa do setor público, né? Então, o Fauro, ao contrário do Gilberto Freire, que diz que o grande centro da colonização é a família, é a casa grande, é o engenho de açúcar, ao contrário do Sérgio Buarque de Holanda, que diz que existe uma certa privatização do Estado, o Estado é muito permeável a interesses privados, o Raimundo Fauro diz que o Estado tenta, ao mesmo tempo, centralizar, quer dizer, trazer muitos temas para a regulamentação estatal, mas, ao mesmo tempo, não existe uma hierarquia muito bem definida, uma burocracia bem construída, então o Estado centraliza suas funções, mas lá dentro do Estado existem poderes centrífugos, quer dizer, pequenos poderes que não se controlam uns aos outros e que vão criando dificuldades, entraves burocráticos no sentido pior possível, não no sentido de uma gestão racional, formalista, universalista, impessoal. Bom, essas são as visões clássicas. Aí eu queria contrapor agora algumas críticas, algumas ponderações a essas visões. Uma dessas ponderações é do professor Bresser Pereira, que tem um livro, um texto sobre burocracia e classes dirigentes no Brasil. Para dizer, especialmente a partir da Revolução de 30, houve mudanças importantes na relação entre público e privado, entre política e economia no Brasil. É verdade que no Império e na República Velha, o que predominava era uma burocracia patrimonial, com esses traços de confiança pessoal ou de apropriação pessoal dos recursos públicos e do cargo público, e até alguns cargos eram venais, eram comprados e vendidos. E claro, isso correspondia a um sistema político restrito a uma oligarquia rural, que participava como a classe dirigente desse sistema. Mas diz o Bresser Pereira, há um fenômeno progressivo ao longo do século XX de democratização política, que foi reduzindo um pouco a pressão do clientelismo, e há um fenômeno, tentativas de profissionalização burocrática, que foram reduzindo o espaço para o patrimonialismo. Tanto que primeiro os juristas foram formados para serem homens de Estado, para tentarem impor um caráter racional e profissional à burocracia estatal, e depois, especialmente a partir da metade do século XX, quem passou a tomar o lugar dos juristas como técnicos, como a tecnocracia estatal, são engenheiros e economistas. Então a gente vê hoje em dia, quando vai se pedir uma opinião sobre algum tema muito relevante, se pede principalmente para um economista. É o plano real, é a questão da inflação, é a autonomia do Banco Central, é a reforma tributária. Tudo isso pensado muito mais por economistas do que por juristas, como era no século XIX o contrário, né? Eram os juristas que dominavam o Estado. E aí diz o Bresser, então,
a Revolução de 30 teve um grande apoio das classes médias urbanas, da pequena burguesia, de profissionais liberais, de funcionários públicos de hierarquia média. Com isso, ela conseguiu romper o domínio quase absoluto da oligarquia rural e conseguiu começar a construir uma burocracia profissional, fundada na meritocracia, em concursos públicos. Então, o Banco do Brasil, as várias empresas públicas, autarquias, passaram a selecionar o seu pessoal por meio de concursos públicos, ao contrário do que era a prática no setor privado no Brasil, que era o compadrio, que eram as relações pessoais. Então, o fato é que a burocracia mais profissional surge no Brasil, não tanto do lado das empresas privadas, mas numa porção importante no próprio setor público. Então, em 36, o Vargas cria Conselho Federal do Serviço Público. Em 37, ele passa a prever uma regulamentação dos concursos públicos. Em 38, ele cria o DASP, o Departamento de Administração do Serviço Público. Cria conselhos de Geografia e Economia, cria o MEC, cria empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce. E esses órgãos ou essas pessoas jurídicas do Estado brasileiro, por recrutarem por via de concurso público, passam a ser também um grande mecanismo de ascensão social, porque as pessoas da classe média passam a poder ter um acesso a cargos importantes e ascender numa carreira, independentemente das suas relações de compadrio com a elite econômica. Claro, porque no século XIX você só teria um bom emprego se você tivesse boas relações com quem tinha o poder econômico. No século XX, o Estado começa a criar oportunidades para você ter acesso a cargos importantes, ascender socialmente, economicamente, por via mais meritocrática, por via de concursos públicos. E tanto o Estado Novo, quanto depois o período democrático da Constituição de 46, e depois a ditadura militar, criam alguns mecanismos de gestão econômica e de serviços públicos que fortalecem um caráter mais impessoal e burocrático profissional do Estado brasileiro contra essa herança patrimonial portuguesa da época colonial. Então, a partir de 46, Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, o ISEB, um instituto criado pelo Estado, quer dizer, incorporado pelo Estado brasileiro, na época do JK, para produzir ciências sociais, estudos sociais no Brasil, Petrobras, Eletrobras, o BNDE, tudo isso, a CAPES, o CNPq, todos esses são órgãos de fomento à ciência, à economia, que tentam funcionar segundo essa lógica burocrática profissional de excelência. E mesmo na ditadura militar, a criação da Embrapa, a criação do Banco Central, todos esses são órgãos, até hoje, considerados em maior ou menor medida, órgãos de excelência com um certo caráter impessoal, com concursos públicos que selecionam dessa maneira meritocrática os seus quadros. Né? De modo que a gente pode dizer que, durante esse período nacional desenvolvimentismo, no sentido mais amplo, desde os anos 30 até os anos 80, houve um crescimento do Estado brasileiro que tentou criar uma burocracia impessoal no lugar do esquema econômico anterior no Brasil, que era uma combinação de vantagens e privilégios estatais com relações de compadrio, de mandonismo privado. E o Brescia Pereira é um autor importante também, não só um cientista social, na verdade ele é formado aqui em Direito, na nossa faculdade, mas porque ele também participou do governo como ministro e ele tentou promover uma reforma gerencial no governo Fernando Henrique, entendendo que, basicamente, quer dizer, no século XIX, o Estado brasileiro formou essa burocracia patrimonial, consolidou ainda com as faculdades de Direito. No século XX, se conseguiu criar uma certa burocracia profissional, e o que ele queria fazer agora, no fim do século XX, na década de 90, era criar uma
burocracia gerencial, né? O termo que eles usavam era administração gerencial. O Estado precisa ser impessoal, mas também precisa ter flexibilidade, eficiência, qualidade na prestação de serviços públicos. E foi a época em que a gente privatizou alguns serviços, criou agências reguladoras para justamente manter alguns padrões de qualidade, de competitividade nesses serviços, porque tem áreas da economia que você privatiza, sai do monopólio estatal para o monopólio privado. Então, é preciso regular essa atividade econômica, mesmo que ela esteja nas mãos privadas, para evitar o abuso do monopolista, né? Mas, enfim, se a gente observar o que está no artigo 37 da nossa Constituição, que vocês vão ver em direito administrativo, a gente tem princípios de impessoalidade, moralidade no serviço público, mas também tem emendas que colocaram lá, eficiência, por exemplo. É uma influência dessa ideia de que o Estado precisa também ter mecanismos de mensurar os seus resultados, de melhorar a qualidade da própria administração pública. E o Bresser Pereira também tem um outro estudo interessante sobre empresários, suas origens e as interpretações do Brasil. E ele diz que a origem principal do nosso empresariado industrial, centrado em São Paulo, especialmente, a partir de meados do século XX, não é uma origem na oligarquia cafeeira, é uma origem nos imigrantes. Quer dizer, então não houve essa relação tão direta de que o Brasil sempre foi dominado por uma oligarquia, a quem Portugal deu terras desde o século XVI, e essa oligarquia passou a dominar tudo até o século XX, e por isso manteve o patrimonialismo, o personalismo, característicos da formação colonial. Não, ele vai dizer que teve uma ruptura importante com a imigração, com a urbanização, e com o que ele chama de um pacto nacional desenvolvimentista, que é o avanço desse empresariado nacional vindo também da imigração, o avanço de uma classe média urbana, principalmente de nível superior, e o avanço do proletariado industrial, que passou quer dizer, quem era agricultor passou, mesmo tendo pouco estudo, até nem sendo alfabetizado, passou a poder trabalhar numa indústria, passou a viver numa cidade. Então, o Estado consolidou essa aliança entre empresário industrial, classe média urbana e trabalhadores industriais, como um bloco mais ou menos contraposto à oligarquia agrária latifundiária no Brasil. E isso explicaria, inclusive, boa parte dos conflitos políticos, conflitos sociais do século XX, entre essa oligarquia de raiz colonial e essas camadas urbanas formadas aí com o surgimento do Brasil industrial. E o Bresser fez uma pesquisa em 1962 com os empresários de São Paulo. E aí ele dizia, 35% desses empresários são de origem italiana, 15% são de família brasileira, ainda nas gerações anteriores, 13% de origem alemã ou austríaca, 11% origem portuguesa e 10% origem árabe. Quer dizer, só 4% tiveram origem nas famílias aristocráticas, nos barões do café. Então, claro, da parte do empresariado, houve uma certa mobilidade social no Brasil, não é que o latifundiário de família colonial virou empresário diretamente, e da parte das classes médias, houve essa ascensão promovida pelas universidades, inclusive, sobretudo, e também os trabalhadores que passaram do campo à cidade, mudaram a composição da sociedade brasileira. E um dado importante, para fechar, é uma outra ilustração. De um lado, é essa questão da formação de uma burocracia pública no Brasil. É importante para fazer contraponto a essas teorias tradicionais. E, do outro lado, é importante a gente olhar a evolução da democracia no Brasil, e para falar também da questão do populismo. Claro, o voto no Brasil teve e ainda tem muita influência do clientelismo, que é aquela troca direta do voto por favores, principalmente o voto local. Um vereador que dá cadeira de rodas, dá remédios em troca do voto. Também existe uma influência importante do corporativismo na política brasileira, tanto o corporativismo
como a pressão desses setores estatais, dessas corporações organizadas no Estado, ou com apoio do Estado, quanto o corporativismo privado, quer dizer, os grupos de interesse, os lobbies. Mas houve também, ao longo do século XX, a formação de alguns partidos de massa no Brasil e de uma representação mais ideológica, mais calcada na identificação com certos programas e propostas políticas e menos focada ou não exclusivamente focada nessa troca de favores com grupos organizados ou com pessoas pulverizadas, né? O corporativismo ou o clientelismo. E se é verdade também que o sistema político brasileiro ainda incorporava critérios censitários no século XIX, isso era verdade, inclusive, na França. Quer dizer, o Brasil tinha critérios de renda para você votar e para ser eleito deputado e ser escolhido como senador no século XIX, que eram critérios mais frágeis, quer dizer, menos rígidos, menos elevados do que eram os critérios censitários na França. Porque mesmo depois da Revolução Francesa de 1789, a França manteve o voto censitário até a outra Revolução Francesa, em 1848. O Reino Unido, por exemplo, também só criou o sufrágio universal masculino em 1918, coisa que o Brasil já tinha feito em 1891. A Constituição Republicana deu voto universal aos homens, excluindo os analfabetos. Voto feminino. O Reino Unido só criou o voto feminino em 1928. O Brasil criou em 32. A França só em 44. Então, é um fenômeno entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, é que vai se generalizar no Ocidente a democracia no sentido que a gente pensa como a inclusão universal, independentemente de discriminações e de pesos diferentes nos votos. O Brasil, então, teve voto feminino antes da França, da Itália, do Japão, da Argentina, da Bélgica, de Portugal, da Suíça, de modo que a nossa evolução política não é tão discrepante da evolução do resto do Ocidente. E da mesma forma, a nossa representação política, quer dizer, o nosso sistema de governo presidencialista, incorpora, evidentemente, um elemento carismático, favorece os líderes carismáticos. Mas o próprio Max Weber já falava duas coisas. Falava, primeiro, que existem formas modernas de democracia plebiscitária, como ele chamava, quer dizer, não necessariamente é um plebiscito, mas quando você elege um presidente da República, você está fazendo uma escolha entre programas de governo. Você está favorecendo uma maioria popular que vai compor diretamente o poder executivo, ao contrário de um parlamentarismo em que o chefe de governo é escolhido pelos próprios parlamentares. Então, não é algo totalmente estranho à sociedade moderna ter essa democracia plebiscitária. E, de outro lado, o que a gente tem no nosso presidencialismo é um esquema que tem um componente de dominação carismática, mas muito combinado com a dominação racional legal, seja a tentativa de separar o que é função de governo do que é administração pública profissional, seja a tentativa de conter esse poder do presidente por determinados mecanismos, a tripartição de poderes, a composição cruzada entre os poderes, quer dizer, o presidente nomeia os ministros do STF, mas os ministros do STF têm que passar na sabatina no Senado. O presidente faz os projetos de lei, tem a iniciativa dos projetos de lei mais importantes na Câmara e no Senado, mas ele, claro, depende da aprovação dos seus projetos no Congresso, e depois também pode vetar esses projetos. Sejam as medidas presidenciais, uma medida provisória, as propostas de lei vindas do Executivo, ou as leis aprovadas pelo Parlamento, tudo passa pelo controle do Judiciário. Quer dizer, toda essa teia de procedimentos que a gente tem, procedimentos eleitorais, judiciais, legislativos, administrativos, dão uma contenção de poder
que não é diferente, não é muito diferente, a gente pode dizer, o que ocorre no presidencialismo brasileiro com o que ocorre no seu modelo, que é o presidencialismo americano. Então, essas constatações, enfim, levam a gente a matizar um pouco o caráter excêntrico, exótico que essas leituras do Brasil dão e que o Brasil estaria vocacionado ao atraso, ao subdesenvolvimento, porque tem essa herança colonial. Tanto que, volto àquele ponto inicial da aula, tirando o Raimundo Fauro, que é uma teoria da década de 50, que ele vai repetir na década de 70, e que vai ter uma grande difusão na década de 70, porque é uma teoria que critica o Estado, e o Estado era o Estado ditatorial que estava em crise, era a ditadura militar já pós-milagre econômico, que já estava em crise de legitimação. O Gilberto Freire e o Sérgio Buarque estão descrevendo o Brasil pré-Revolução de 30, previamente ao período de maior crescimento do Brasil, que foram os anos 50, 60, comecinho dos anos 70. Quer dizer, mas especialmente nos anos 40, 50, 60, o Brasil teve grandes taxas de crescimento entre as maiores do mundo e teve as melhores coisas do Brasil. Ganhou Copa do Mundo, Pelé, Tom Jobim, Niemeyer, Portinari. Quer dizer, o Brasil era uma potência econômica e cultural no mundo, o que já desfazia um pouco o caráter necessário da determinação dessas heranças coloniais para impedir o progresso cultural e econômico do Brasil, né? Claro que no sistema político sempre houve uma dificuldade que era manter a democracia, estabelecer e manter a democracia. E talvez isso se explique justamente por aquele ponto que eu mencionava, que era, ao lado dessa oligarquia rural e ligada também à exportação desde a época colonial, foi se formando uma aliança, foram se formando outros setores no Brasil, vindos da imigração, setores urbanos, industriais, seja de empresários, seja de funcionários da classe média, seja de trabalhadores mais manuais, que também foram incluídos na indústria. E esse conflito fica muito claro, para fechar, no grande desfecho desse período áureo do Brasil, dos anos 50, 60, da época do JK, foi o período das reformas de base do João Goulart, em que aí ficou claro o conflito entre aqueles setores que queriam a reforma agrária, urbana, financeira, e o setor agrário que queria barrar essas reformas, né? E isso gerou o apoio de grande parte do poder econômico aos setores militares que deram o golpe de 64, enfim. Então, o cenário político do Brasil fica mais complexo do que a simples repetição dessas raízes coloniais. Enfim, essa é um pouco a moral da história, vistas essas teorias 100 anos depois, quase, né? O Raízes do Brasil é de 1936. Daqui 13 anos vai completar 100 anos. Então a gente precisa colocar em perspectiva histórica o que foi escrito, né? Mas na próxima aula eu quero falar especialmente mais, desdobrar um pouco esse conflito entre desenvolvimento econômico, democracia e ditadura que a gente teve ao longo do 20 no Brasil. Tá bom? Bom, agora se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, estou disponível aqui. Lembrando que então a gente não tem aula semana que vem, tem a última aula dia 22 e a prova dia 29. Alguém a essa altura, a essa hora, tem algum comentário? Alguma pergunta? Fernando, pode falar. Opa, professor. Eu não entendi qual seria a importância da privatização no fim do século XX, das privatizações. Então, uma maneira pela qual essa tese do Raimundo Fauro é repetida é uma defesa de você privatizar os serviços públicos, diminuir o tamanho do Estado, já que o Estado é visto como um Estado dominado por essa burocracia voltada ao seu próprio interesse, né?
Então, você passaria os serviços para a esfera privada. Mas aí, 2 pontos importantes. Primeiro, a própria privatização é o ato mais público que existe, porque você está transferindo o patrimônio público para a esfera privada. Então, é um momento em que também pode ocorrer grande corrupção, é o momento do auge para o funcionamento desse patrimonialismo. Mas o outro ponto é o seguinte, que era o que eu comentava mais. Tendo havido essas privatizações, os serviços passaram para a esfera privada, mas aí você tem um problema de poder econômico. Se você vai passar estrada para um setor privado, você não tem competição. Quer dizer, você faz uma licitação, dá uma concessão, mas você não tem várias pessoas oferecendo serviços de estrada. Você tem um concessionário daquela estrada. Então, as privatizações muitas vezes envolvem oligopólios e monopólios. Daí a importância de criar as agências reguladoras para impor limites e obrigações ao concessionário dos serviços públicos. Mas aí a gente tem um novo problema, que é a privatização não resolve tudo, porque a agência reguladora pode ser capturada, tanto pelo Estado, quanto pelos próprios entes regulados. Quer dizer, a gente tem uma Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cuida dos planos de saúde, e muitas vezes ela é presidida por donos dos planos de saúde, ou por seus assessores, enfim. Então, a agência que devia regular e pôr limites ao ente regulado, muitas vezes é capturada, esse que é o tema, a captura da agência reguladora pelos interesses privados que ela deveria limitar, de modo que a privatização também não resolve tudo, porque sempre você vai ter a presença do Estado, seja para conceder, seja para regular o negócio privatizado. Mas o discurso da privatização no Brasil usava muito esse argumento do patrimonialismo para dizer é preciso extrair o máximo possível de atividades do Estado, tirar essas atividades para diminuir a influência desse patronato político. Mas a verdade é que essa influência pode existir tanto no momento da privatização, quanto na regulação das atividades privatizadas, dos setores privatizados. Entendo, muito obrigado. Nada. Mais alguém? Diga. Olha, é interessante ler o Casagrande sem... Enfim, o Gilberto Freire tem alguns outros livros. Tem um livro que chama Novo Mundo nos Trópicos, que ele escreveu para o inglês ver, literalmente. Ele escreveu em inglês, depois saiu a tradução, mas que é um livro que resume um pouco as teses dele. Então, eu diria que talvez seja mais interessante ler outros livros mais sintéticos, textos mais sintéticos do Gilberto Freire, antes de ler o Casagrande Senzala inteiro, né, que é uma obra monumental, né? E é interessante ler um pouco textos em que o Gilberto Freire tenta resumir também. Nada.